e abrir a sua Bíblia em João 6. E aí você vai deixar aberta, tá? Porque a gente vai expor esse texto, a gente vai ler bastante ele hoje. Eu vou começar dando alguns recados. Terça-feira agora, a gente vai começar um discipulado que a gente vai chamar de mesa escatológica. Na terça, a gente vai sentar para conversar sobre fins dos tempos. Todas as terças-feiras, a gente vai falar sobre fins dos tempos. A gente tem uma apostila, a gente tem as aulas já preparadas há bastante tempo. E aí, a gente vai sentar para conversar sobre o retorno glorioso de Jesus. Como que isso vai se dar? Acredito que a maior parte de nós tem bastante curiosidade para abordar isso, mas mais do que curiosidade, isso tem o poder de nos tornar mais devotos ao Senhor. Então, na terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai participar aqui da nossa mesa escatológica. É importante vir com um caderno e com a Bíblia, amém? Porque a gente vai anotar, a gente vai riscar lá a palavra, e essa semana aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como você compreende a Bíblia como um todo. A Bíblia é uma história só, e a gente vai saber, a gente vai compreender qual que é a história da Bíblia, amém? Porque a galera normalmente pega uma coxa, a Bíblia parece uma coxa de retalhos, né? Ele pega lá, sei lá, tudo posso naquele que me fortalece, cola no carro, aí não entende o contexto daquilo, né? E aí o que acontece é justamente um entendimento errado da palavra. E aí a gente vive de acordo com expectativas erradas. Então a gente vai alinhar isso. Terça-feira a gente começa, e aí você é muito bem-vindo, vai ser aqui embaixo, a gente vai preparar um ambiente bem bacana para a gente fazer a nossa mesa escatológica. E eu quero que você abra sua Bíblia em João 6, porque depois de João 5 é João 6, amém? Tivemos só João 6, 5 semana passada, e nós falamos um pouquinho sobre o tanque de Betesda, e foi maravilhoso. A gente falou sobre a verdade de Deus diante das mentiras que são contadas. E que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade para alguns. E quando Jesus vem, ele nos arranca do ambiente da mentira e nos leva para o ambiente de Cristo, para o ambiente da verdade dele, da luz. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, e hoje a gente vai falar sobre João 6. E é a primeira vez que Jesus usa um termo, né? Eu sou, e ele fala o pão da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre o pão da vida, que é o primeiro eu sou de João. Vamos lá? João capítulo 6, você abriu aí? Deixa aberto. A gente não vai ler ainda. A gente vai falar então sobre o fato de Jesus se apresentar no livro de João. Isso é muito legal, e também para a gente é um alívio, porque a gente não precisa ficar conjecturando sobre quem é Jesus. A gente não precisa chegar aqui e falar assim, eu acho que Jesus é não sei o quê, ou na minha opinião, Jesus é isso, isso e aquilo. A gente não precisa disso, porque no livro de João, Jesus vai dizer quem ele é. Jesus vai falar quem ele é com clareza, para que quem está no entorno dele e a gente que fosse pegar esse livro para ler depois, olhasse e conhecesse Jesus, como ele dizia que ele era, como ele falava sobre ele mesmo, quem ele julgava ser ele. Isso é maravilhoso, não é? A gente pode perguntar para um monte de gente quem é Jesus, e se a gente aqui conversasse com meia dúzia de irmãos, com certeza terão 6 Jesuses criados na nossa cabeça. A gente define Jesus de acordo com o que a gente quer, as perspectivas, o nosso viés. Ele vai trazer uma imagem de Jesus, um Jesus que a gente criou, que a gente acredita que esse é o Jesus verdadeiro, mas muitas vezes ele não é. Eu vou dar um exemplo de um Jesus criado que está na moda, o Jesus revolucionário. Esse está na moda. É o Jesus meio bandidão, que não curte nem o sistema, antissistema, e aí ele revoluciona Israel com o sistema, e é por isso que ele morre, por causa de uma revolução. Né? Essa é uma compreensão de um falso Jesus. Ou aquele Jesus severo, que não é amigo. Um Jesus que a gente olha na palavra e a gente lê, a gente imagina um cara turrão, xingando os discípulos, prensando os discípulos. Mas quando a gente olha na palavra de Deus, por exemplo, você sabia que trocar o nome na palavra de Deus, naquele período, ele era um símbolo de humor, bom humor. Quando Jesus chegava no Pedro e falava, em Simão, ele falava, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, os caras olhavam e com toda certeza davam risada disso. Ele falava, nossa, pode ver, Pedro mesmo, esse cara é duro.
Esse cara é igual uma rocha, ele é turrão. Quando ele olhava para Levi e chamava de Mateus, isso significava um nível de intimidade. Isso significava um nível de amizade que Jesus tinha com os discípulos. Aí a percepção que a gente tem é esse Jesus mais severo, mais turrão, que xinga os discípulos e tudo que ele fala é num tom de briga, né? Aí ele vai ler lá e tudo que Jesus está falando é igual o João Batista, por exemplo, que é completamente diferente. E a palavra vai dizer que ele era manso e humilde. A palavra vai dizer que ele pregava de costas para o mar, porque a entonação de sua voz não era gritando, ele falava com o público dele. Então a gente olha para um Jesus, a gente criou um Jesus na nossa cabeça. Um Jesus meio europeu, assim, de olho claro, loirinho, de pele clara, né, bem lisinho, assim, no meio de um monte de gente parecida comigo. Barbudo, narigudo, o cabelo crespo, um monte de gente assim, mas só Jesus era loirinho. Essa é uma imagem que a gente traça do Cristo. O Cristo era do Oriente Médio e era daquela região ali, então ele tinha todas as características da galera de lá. E as características culturais também. A gente transfere para hoje algumas coisas que Cristo disse que não tem como transferir para hoje. A gente que estuda um pouquinho de história, a gente vai dizer que isso é anacronismo. A gente pega uma história de lá de trás e puxa para hoje e tenta explicar, ressignificar no nosso meio. Então a gente vai ouvir aqui Jesus falando sobre quem ele é no livro de João. No livro de João ele fala 7 vezes eu sou. Eu sou o primeiro tom da vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele vai dizendo para os discípulos quem ele é e formando no imaginário dos discípulos e do leitor quem ele é, da maneira correta. Então hoje a gente vai aprender uma faceta desse Jesus e o que ele quer de nós. A gente vai ler o texto de João, capítulo 6, e a gente vai compreender um pouquinho mais sobre quem ele é. Então eu quero pedir para que você feche os seus olhos e você peça para que Jesus, o Espírito Santo, abra o seu entendimento, ilumine a sua mente para você conhecer ele um pouco mais. Senhor, nós queremos te pedir que aqui nessa manhã o Senhor abra a nossa mente, o Senhor ilumine a nossa mente. A tua palavra fala que sem o Senhor nós nunca conseguiríamos conhecê-lo de verdade. Se o Senhor não iluminar nossa mente, essa palavra aqui vai ser só uma palestra. E hoje, Pai, eu quero que essa palavra aqui, o Senhor também quer, transforme a vida das pessoas que estão aqui. Eu peço que o Senhor use a minha boca, use a minha mente, que tudo aqui glorifique o teu nome. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. João 6:1. Você não precisa ler ainda, mas acompanhe ele. Vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Aí já começa com um milagrão desse daí. E esse milagre, ele aponta para Cristo como Messias. Ele é um milagre que é um cumprimento de uma promessa, de que quando o Messias viesse, ele iria multiplicar pães e peixes, no mesmo modelo que Moisés fez no deserto e caiu o pão do céu. Agora, esse, que é o Messias, também ia dar pão ao povo. Jesus, então, reúne uma galera para pregar. A palavra fala que eram 5.000 homens, não se contavam mulheres e nem crianças naquela época. Então as mulheres se desculpem aí por aquela época, vocês não eram contadas. Aí, no total, gente, eram 20.000 pessoas, mais ou menos, que estavam reunidas diante de Jesus, enquanto ele pregava. Ele estava no meio do deserto e a uma distância muito grande da cidade mais próxima. Era muito longe mesmo. Coisa de 40 quilômetros, a cidade mais próxima. Essa galera tão sedenta foi até Jesus, no meio do deserto, para ouvir ele. Essa galera toda, imagina, 20.000 pessoas caminhando. Naquela época, isso era absurdamente grande, a quantidade de pessoas. Eles chegam até Jesus, se assentam, ouve uma palavra que se prolonga por bastante tempo. Jesus era tipo eu, quando estudo assim, quero falar alguma coisa, aí a palavra fica mais longa. Só que isso é absurdamente maior, porque ele pregava durante horas. E ele prega durante horas, as pessoas ouvem Jesus. Então Jesus percebe que se aquelas pessoas voltassem, depois daquele período todo sem comer, elas certamente no meio do caminho iam passar mal, algumas iam morrer. Não era igual hoje, que tem atendimento do quanto é canto, passou mal, atendido. Não, naquela época se passava mal, morria, e era no meio do deserto. E aí Jesus, preocupado com isso, com essas 20.000 pessoas, ele fala, a gente vai dar comida para esse povo. Ele fala para os discípulos. Aí os caras já ficam doidos, falam, meu Deus, se a gente tivesse 200 contos, 200 denários,
a gente não conseguiria dar comida para todo esse povo. 200 denários era 200 dias trabalhados. A gente não consegue dar comida para todo esse povo. A gente não vai conseguir alimentar ninguém, que tem que comer um fiapinho. Aí André, tinha um bom senso de humor, ele diz o seguinte: Senhor, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente que está aqui? Aí Jesus fala: manda ele trazer. Os discípulos chegam no menino e falam: perdeu o pão, está aqui. Renato, ele não deu a cesta para os discípulos. Os discípulos, olha só, se assentam. Jesus pega aquela marmitinha, levanta e agradece ao Senhor, falando: Deus, obrigado por esse alimento, que nunca falte na nossa mesa. Deu graças ao Senhor. Aí ele dá na mão dos discípulos o pão e o peixe e fala para ele: vocês vão partir agora com essas 20.000 pessoas. Aí os caras pegam o pão, o peixe e olham aquela multidão enorme. Só que olha que milagre tremendo. Eu não sei como que aconteceu aqui, é óbvio que eu estou viajando na maionese, mas imagino que tenha sido assim. Eu imagino que eles tenham partido o pão e dado para a pessoa que estava do lado, e de repente o pão estava inteiro de novo. Aí ele partia, o cara daqui pegava o pão inteiro, que estava partido do lado, partia e dava para o cara do lado, mas estava inteiro de novo. E aí o peixe, a mesma coisa, os caras faziam um sashimi, cortando o peixe e nunca acabava o peixe. E todo mundo, gente, 20.000 pessoas, comeram e se fartaram, não é só comer. Vocês já viram crente comendo? A gente não bebe, mas o que a gente não bebe, a gente come. A gente não comete o pecado de ficar bêbado, mas na glutonaria de come como louco. Os caras se saciaram. Eles comeram até se fartar. 20.000 pessoas comeram até se fartar. Pão e peixe. Isso naquela época era muito maravilhoso, porque as pessoas não tinham acesso à comida. Não é como aqui que você planta e nasce. Não é como aqui que se você chegar numa árvore frutífera, tem fruto lá, você pega, come e está tudo bem. Não é assim. Lá em Israel tiveram momentos como esse, que as pessoas tinham até dinheiro, mas não tinham onde comprar comida. Elas tinham dinheiro, mas não tinham onde comprar, não tinham onde comer. E aí, de repente, um homem, na frente de um povo, no meio do deserto, entrega pão para uma multidão de gente. Essa história lembra a história de alguém, não lembra? Não lembra? Deuteronômio capítulo 18, versículo de número, vamos lá, de número 15. O texto fala assim: Moisés falando com o povo do Egito, no meio do deserto, e comeu o pão que caiu do céu. A mesma cena. Moisés fala assim: Deus vai levantar no meio de vocês um homem que vai fazer o mesmo milagre que eu, de dar comida para vocês no meio do deserto. Na hora que a galera viu a cena de Jesus no deserto, um líder na frente de uma multidão, entregando pão para todo aquele povo, os caras falaram: é o Messias, cara. Mas mais do que isso, ainda sobraram 12 cestos. Vocês leram o texto? 12, na hora que falava 12 cestos sobrou, meu Deus, é Israel, né? As 12 tribos. Os caras têm um lance com um número assim. É igual alguns crentes, né? Você vê o número 7, ele fala: esse daqui é Deus. O número 6, esse daqui é homem. Você vê o número 3, é a ressurreição. Você vê o número 9, é 3 pessoas que morreram e ressuscitou. Você vê o 12, ele fala Israel. Lá é essa concepção deles. Então os caras olharam aquele milagre, os cestos sobrando, eles falaram: esse cara é o Messias, mano. Esse cara que está diante da gente é o que a gente estava esperando. Olha o que o texto vai dizer no versículo, aí João 6, no verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os caras falaram: é ele, achamos, encontramos. Como que você reagiria ao encontrar o Cristo? Como que você reagiria? Cara, está diante de você o Cristo, aquele que você sempre aguardou, que você sempre esperou. Está diante de você. Olha a reação deles, no verso 15. Fala assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei à força, tornou-se a retirar e foi sozinho para o monte. Os caras encontraram Jesus,
Falaram, esse é o rei Jesus, esse é o cara que a gente estava esperando, e agora que eu encontrei Jesus, eu vou fazer com que ele faça a minha vontade. Eu vou fazer com que esse Jesus, que está diante de mim, faça o que eu quero, porque o Jesus na minha cabeça, que eu criei, é um Jesus que vai subir no trono, é um Jesus que vai derrotar Roma, é um Jesus político simplesmente, que vai governar Israel em paz para o resto da humanidade, para o resto dos tempos, no fim dos tempos. Então esse Jesus está diante de mim, eu criei ele na minha cabeça, eu preciso projetar isso nele, e eu vou forçar ele a fazer o que eu quero. Peraí, gente. A gente faz isso domingo após domingo. Nós fechamos os nossos olhos aqui para orar e a gente começa a clamar o Senhor no meio de um louvor, de uma música, e ele se manifesta, e é maravilhoso. E quando ele se manifesta, imediatamente eu começo a falar, agora é a hora de eu fazer Jesus fazer o que eu quero. Essa é a hora de eu pedir. Essa aqui é a hora de eu manipular Jesus e de eu entregar a minha listinha na mão dele, porque eu acredito que Jesus, ainda que eu não fale, ele é só um balcão de negócios. Quando ele se manifesta, é a hora de eu pedir. Eu pedi o que eu quero ainda, não o que ele quer. Aí nós olhamos para o texto, essa galera fez isso com Jesus. Jesus se manifestou, ele estava no meio da galera, e ao reconhecer que ele era o Messias, imediatamente projetaram o Jesus que eles tinham criado na cabeça deles, no Cristo, e quiseram forçar Cristo a fazer o que eles queriam. Vocês já assistiram Aladdin? Esse novo do Will Smith? É o Lucas do Will Smith. Cara, olha só, a gente confunde a história de Deus com a do Aladdin. É uma loucura. O Aladdin achou uma lâmpada, ele esfregou a lâmpada e saiu um gênio. E olha que legal, esse gênio tem todo o poder. Só que esse gênio está sujeito ao cara que encontrou a lâmpada. Aí na hora que ele sai da lâmpada, ele fala, pode fazer 3 desejos. Eu vou fazer o que você quiser. E ele chama o Aladdin de meu amo. Você é meu Senhor. E você pode me pedir o que você quiser. A gente, uau, a gente encontrou o Cristo. A gente esfregou a lâmpada, saiu o Cristo, a gente cantou a música certa. Aí o Cristo se manifestou. E a gente agora pode levar os nossos pedidos para Ele. A gente fez a oração correta. E agora que a gente orou da maneira correta, Cristo se manifestou. Uau, que presença maravilhosa. Agora é a hora de eu projetar o meu ídolo em Jesus. Tudo que você quer de Jesus, tratando Jesus como um meio para conseguir o que você quer, Jesus deixa de ser o seu ídolo. Jesus deixa de ser, aliás, o seu Deus. Ele deixa de ser o seu Deus. O seu Deus se torna aquilo que você quer. Eu quero Jesus por causa do pão. Então o teu ídolo é o pão. Eu quero Jesus por causa da minha família. Então o teu ídolo é a tua família. Jesus estava diante desses homens, diante daquelas pessoas que encontraram Cristo, agora tendo que sair da presença deles e ir para um lugar isolado, porque aqueles caras estavam doidos para pegar Jesus e levar lá para Jerusalém e enfiar ele lá no templo, para ele governar. Jesus se retira, ele vai para o outro lado do Jordão. Os discípulos depois acompanham Jesus, tem uma tempestade enorme, Jesus anda sobre as águas, vocês conhecem esse texto, né? E aí eles chegam do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, é que esse texto é muito grande, eu vou tentar resumir, tá? Quando Jesus chega do outro lado, gente, vamos lá, versículo 25. O texto fala assim: e achando do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando você chegou aqui? E Jesus lhes disse, na verdade, eu digo isso para vocês, vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão e se saciaram. Jesus já está no meio dos caras. Ele atravessa o mar, essa galera acompanha Jesus e vai até o outro lado. Eles chegam lá, meio que puxando conversa com Jesus. Quando você chegou aqui, Jesus? Jesus já corta. Já fala, vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais que eu fiz. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer. Vocês estão atrás de mim para saciar a fome de vocês. Vocês querem pão. Aí olha só.
O primeiro ponto que a gente vai conversar aqui junto é que Jesus é o pão da vida, não o padeiro da vida. É o primeiro ponto para a gente pensar. Porque você vai para a padaria aqui em cima, que tem um pão bom, viu, gente? O pão daqui em cima é maravilhoso. Você vai para a padaria e você quer o que na padaria? Pão. Você conhece o padeiro? Ele que fez o pão. Mas você quer um pão. Você vai embora com o pão feliz da vida. Você não está nem aí para o padeiro. É o que acontece com a gente. A gente vem por causa do pão. A gente não quer saber de Jesus. A gente quer saber se Jesus vai curar a nossa enfermidade. A gente quer saber se Jesus vai prosperar os nossos caminhos. Se eu vou ser promovido. A gente não quer Jesus. A gente quer o que Jesus tem. Cara, já pensou? Jesus é Deus. E Ele tem paz para você. Ele tem alegria para você. Ele tem um bom trabalho para você. Ele tem uma casa para você. Você seria um burro se você ligasse Jesus. Agora, por que a mensagem é tão ofensiva? É porque Jesus e o Evangelho não são para essas coisas. O Evangelho e Jesus são para coisas impossíveis para o homem. Trabalhar, estudar, fazer o que tem que ser feito, o ímpio faz melhor do que muito crente. Ganha mais dinheiro. Se forma e faz mais faculdade com nota melhor. Não é para isso. O Evangelho veio para fazer coisas que para o homem é impossível. Como o quê? Salvar-se. É impossível para o homem. O homem não pode se salvar. É necessária a intervenção divina. Essa mensagem é ofensiva. Eles estavam diante de Cristo, interessados somente no que Cristo queria dar. E Cristo chama a atenção deles. Cristo fala: vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram. É só isso que interessa para vocês. Eu sou o meio para vocês conseguirem o pão. Eu sou só o padeiro que faz o pão, e vocês comem o pão e não estão nem aí com o padeiro. Eu sou só isso. Aí o texto também vai dizer que Jesus, no verso 27, já veio. Jesus fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, nos selou. Jesus não estava falando de pão de comida aqui. Ele estava falando de um pão que o homem não consegue por si só adquirir. Ele está falando: a sua dedicação por coisas eternas tem que ser tão grande quanto a sua dedicação por coisas daqui. Você chega na hora do trabalho? Quem chega na hora do trabalho aqui? Levanta a mão. Você é pontual. Na igreja, tem que chegar na hora, pô. Tem que ter hora para orar. Tem que ter hora para dobrar o joelho e orar. Você trabalha e falta no seu trabalho? Quem falta no trabalho aqui direto? Só para eu saber não entregar seu currículo para ninguém. Eu sou tipo um RH, vocês não estão ligados, mas a gente arruma um emprego por meio de mim. Falta pra caramba no trabalho? Então você não vai ter responsabilidade com nada mesmo. Você se dedica, você não falta, você está lá, todo dia no horário. Peraí, cara, é quarta e domingo só. Não se dedica mais para as suas coisas do que para as coisas de Deus. Leu a coleção dos 50 tons de cinza, mas não consegue ler o livro de João. Foi lá, se dedicou e ficou 4 horas na rede social. Abre seu celular e vê quanto tempo você passa na rede social. E depois ele dizer que não tem tempo para orar. Você quer Deus, não. Aliás, você quer o que Deus tem, não o que Ele tem. Você quer o pão que Ele tem para você. Só que Ele está se dispondo a uma relação profunda com você. Ele está diante daqueles homens falando: cara, não trabalha pelo que vai passar, trabalha pelo que é eterno. O que é eterno tem que ser mais importante do que o que você vê. A gente acredita que o que é eterno não é real. A gente acredita que o que é eterno é abstrato. E essa mesa aqui é real. Só que eu quero te dizer que essa mesa aqui vai passar.
mas o que é eterno permanece para todo sempre. E o que a gente vive aqui, tem um cara que eu ouço pregando bastante, que ele fala assim: aqui é só uma maquete. Você chega lá, você vai comprar um apartamento, eles vão te mostrar uma maquete. Aí você olha a maquete e paga pelo apartamento, não é? Aí a pessoa, você leva a maquete para casa e está satisfeito? Não, tem um apartamento. Aqui é só a maquete. O que é real é eterno e permanece para sempre. E Jesus está falando: vocês precisam trabalhar pelo que é eterno. E aqueles caras só entenderam a palavra trabalhar, porque é o que eles respondem. Verso 29. Jesus respondeu e ele disse: vamos lá, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. No verso 29, Jesus respondeu e disse a eles: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Jesus fala: vocês vão trabalhar tal, pelo que é eterno. E os caras entenderam isso e perguntaram para Jesus: o que eu faço então? O que eu faço, Jesus? Quais são os 5 passos para eu fazer isso? Faz uma série de ministrações com passos de como, Jesus, eu vou atingir isso. Eu vou chegar naquilo que é eterno. É orando, aí Jesus fala assim: não, o trabalho de vocês é crer que o Pai me enviou. O trabalho de vocês é crer que o Pai me enviou. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. O que é esse crer? O que uma criança, ou como uma criança come pão? Ela sabe que vai ter pão no outro dia, no café da manhã na casa deles. Como que ela sabe? Vamos lá, pegar uma criança um pouquinho maior. Como que é o nome da... A Luísa? A Luísa. Como que a Luísa sabe que tem pão? Vai ter pão em casa no dia seguinte, vai ter comida. Como que ela sabe? Ela sabe porque ela tem pai, ela tem mãe, ela tem uma família. E mesmo, é intrínseco, ela confia que na semana seguinte, ou no dia seguinte, vai ter comida para ela comer. Mesmo que eles nem falem, ela acredita nisso, piamente. Porque se ela abriu um armário, ela não sabe o preço, ela não sabe de onde que veio, ela não sabe o suor que aquilo foi conquistado. Ela não sabe disso. Mas ela acredita que todo dia vai ter pão na mesa dela, porque ela tem pai, porque ela tem mãe. O que Jesus estava ensinando para essa galera é o seguinte: vocês precisam acreditar que esse alimento que vem dos céus, eu vou entregar para vocês e confiar nisso. Então confiar nisso. Então confiar e viver na confiança de que eu sou o Deus de vocês. E se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, comida, bebida, vestimenta, não vai faltar para vocês. Vocês acreditam nisso? Eu lembro de uma outra cena. O Marquinhos foi em casa e ele subiu. O Marquinhos sobe em tudo, gente. Mas ele subiu num lugar meio alto assim e ele não estava conseguindo descer. Aí eu falei: Marquinhos, você confia que eu vou te segurar? Ele confia. E aí ele pulou de lá. Eu segurei mesmo, né? Eu ia deixar ele cair no chão, nunca mais ia confiar em ninguém, não. Traumatizei a criança. E aí tinha um outro menino que também tinha subido com o Marquinhos que eu não conhecia. Eu falei para ele: você confia também que eu vou te segurar? Ele não estava conseguindo descer. Ele: confio, então pula. Não vou pular não. Então não confia. É simples. O que é confiança? Eu confio, então eu me jogo. E essa é a proposta de Deus. Eu confio, então eu sei que Ele é fiel para cumprir com tudo que Ele falou que vai fazer. Se Ele falou que não vai faltar, então não vai faltar. E eu vou buscar o reino de Deus e a justiça dele. Aí o texto, ele mostra para a gente exatamente o que Jesus queria dos discípulos. Olha o verso 30. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, você pode fazer para que vejamos o Senhor e creiamos em Ti aquilo que o Senhor operou? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Ele deu-lhes pão do céu. Disse-lhes então Jesus: na verdade eu digo a vocês, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida para o mundo. Gente,
caras tinham acabado de comer pão multiplicado, não tem um milagre aqui, a gente já fica alegre pra caramba. E saber que os caras cortavam o pão ficava inteiro de novo. E 20 mil pessoas comeram, os caras viam isso. Mas os caras estavam diante de Jesus falando: dá um sinal pra gente que é você mesmo. Mais um sinal, vamos lá. Eu preciso ver. O sinal que Deus deu, aliás, Moisés deu pra gente, foi que ele deu comida pro povo no deserto. E o Senhor vai fazer o quê? Aí Jesus responde: não foi Moisés que deu comida pro povo, foi Deus. Deus que deu comida pro povo no deserto. Deus está dando uma comida para vocês. Só que essa comida, ela é diferente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os nossos pais, eles respondem assim: comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim não morre, mas vive eternamente. Jesus estava propondo para aqueles caras correndo atrás de comida, aqueles caras correndo atrás de saciar a sua fome. E Jesus estava falando: que ambição pequena, querido. Você só quer uma vida boa? Que ambição pequenininha. Ambicioso mesmo é aquele que quer eternamente viver com Jesus. Esse é ambicioso de verdade. Que ambição pequena. Vocês vêm até mim buscando uma vida boa. Vocês vêm até mim querendo um pãozinho. Eu tenho um pão aqui que, se você comer, você não morre nunca mais. Glória a Deus. As expectativas do nosso coração diante do Deus que a gente criou são muito pequenas. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 4, Paulo escreve assim aos Coríntios, que o mais triste de todos os homens é aquele que acredita que o Evangelho e o Cristo são só para coisas daqui. Esse é o mais infeliz de todos os homens. Cristo tem para nós coisas muito maiores do que uma vida boa. Muito maiores. Deus tem coisas muito maiores para nós do que a promoção no emprego. A gente vai trabalhar, a gente vai ser o melhor de todos, a gente vai trabalhar para isso, não tem problema. Mas a gente acredita que em Deus, ou que Deus, tem coisas muito superiores para dar para a gente. Muito. A presença dele é muito maior que qualquer coisa que ele pode oferecer. Aí o verso seguinte, vamos lá, 35. Jesus diz: eu sou o pão que desceu dos céus. E aí a primeira parte eu quero falar para vocês: como que a gente vai comer esse pão? Comer é uma referência, uma figura de linguagem, uma metáfora para crer. Jesus estava falando: vocês precisam comer. E comer é crer. E eu preciso explicar o que é crer. O que aconteceu com a gente se tornou muito teórico. A gente, que eu falo, é muito pouco. O que é crer? Crer é torcer, sei lá. Crer é: eu acredito que ele pode fazer. Acredito. O que é crer? Imagina, vamos falar de pão da vida. Você foi lá na padaria aqui em cima. Você pegou um pãozinho, é bom? Você passar lá e pega. Não tenho nenhuma publicidade dos caras, mas é bom. Você pega o pãozinho lá, você coloca ele na tua mesa. Qual que é a nossa fé hoje? Como que é o nosso crer? A gente coloca o pãozinho na mesa e a gente fala assim: eu acredito que esse pãozinho tem carboidrato suficiente para me dar energia. Eu acredito que esse pãozinho com manteiga, derretendo, é crocante. Eu acredito nisso. Eu acredito. Jesus está falando sobre comer porque o que é crer aqui? É pegar esse pão e enfiar na tua boca, é viver. É viver o Evangelho de Cristo. É parar de ser teórico, porque Tiago disse: fé sem obras é o quê? É morta. Então, se eu creio, eu vivo pelo que eu creio. Se eu creio, eu oro. Se eu creio, eu como do pão. Jesus está falando: vocês precisam comer desse pão. Vocês precisam comer dele. Não é só saber dele. Não é só ter informações sobre ele. Não é só achar alguma coisa sobre ele. Você tem que comer dele, ingerir ele, meter para dentro de você, digerir no teu estômago. É isso que ele quer de você. Não quer uma fé teórica. Eu tenho fé em Cristo, mas não estou na comunidade.
eu tenho fé em Cristo. Você tem fé em Cristo e não está na comunidade. Você não tem fé em Cristo, porque na palavra dele diz para você não deixar de congregar. Come desse pão. Come desse pão aí. Eu acredito em Deus e anda ainda na pornografia. Peraí, não está comendo do pão da vida aqui. Você está comendo do pão da mesa de Jezabel. Você está comendo do pão da mesa desse mundo. No de Cristo não. Quem come desse pão vive eternamente. Amém. E viver eternamente é o seguinte: a eternidade não começa quando você morre. A eternidade começa quando você abre, porque o Senhor, desde a fundação do mundo, escreveu o meu nome no livro da vida. A eternidade começou quando, aliás, a vida começou em Deus, na eternidade. E ela não vai terminar, ela vai permanecer em Deus por toda a eternidade. O texto continua dizendo lá. A segunda coisa é o que nós temos que comer. No versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Cara, isso daqui é muito simples. Imagina Jesus na frente dos caras. Os caras falando: comer é o quê? Não, comer é comer mesmo. Os caras imaginando morder o braço de Jesus e arrancando um pedaço. E eu não estou brincando, eles eram literais nessa época. Tudo que era dito era literalmente. E Jesus estava falando: vocês precisam comer do meu sacrifício. Porque senão vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Sabe o que nos falta às vezes para a gente ter vida na gente mesmo? Quando eu falo é essa perspectiva eterna. É a gente estar na mesa falando de Jesus. O que é comer Jesus? Ou o que a gente come quando a gente se reúne? A gente come o pão, que é um símbolo, e bebe do vinho, que é um símbolo também. Mas quando ele está falando de comer de Cristo, é nós comungarmos, a gente está junto, falando do Cristo. A gente esquece o porquê Cristo morreu na cruz. A gente esquece o Evangelho. Porque para a gente é muito fácil. Nosso problema não é palavra, nosso problema é memória. A gente tem um problema sério com memória. Porque a gente esquece quando sai daqui e vive a mesma vida. Porque a palavra da semana passada era poderosa para te transformar. Mas na semana você já se rendeu de novo. Porque você esqueceu. E hoje, a da semana passada, já nem está mais na sua cabeça. E a da semana retrasada, então, acabou. João 4, né? Lembra? Você só vai lembrar porque é em ordem, né? E antes do 4 foi o 3, né? A gente que é esperto. O que eu preguei hoje, irmão? João 6. E a outra, João 5. Você está nessa. Nosso problema não é palavra, a gente não segue palavra. Nosso problema é se lembrar. Por isso que Paulo pede à igreja que ia ceiar o seguinte: façam isso em memória. Em memória de Jesus. Vocês precisam se lembrar de Jesus, do Cristo, do quanto vocês eram carentes de um Deus, e se alimentar disso numa mesa espiritual, e fechar os seus olhos aqui e falar: Deus, eu não merecia essa mesa. Esse lugar na mesa que foi posto para mim, eu não era digno de estar sentado nele. Mas o Senhor, por meio do seu sangue, comprou gente de toda tribo, de toda cor, de toda raça e de toda nação. E na mesa de Cristo é assim. Eu estou nela. Isso é maravilhoso. E o que impede a gente de comer? A última coisa. Versículo 42. O texto diz assim: e diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse que desceu do céu? A primeira coisa que impede a gente de comer é a familiaridade com Jesus. Familiaridade é diferente de intimidade. Familiaridade é o seguinte: eu posso saber o seu nome, saber o que você gosta, conversar com você nesse ambiente e me familiarizar com você, porque a maior parte das pessoas aqui são familiarizadas comigo.
Talvez você tenha uma foto comigo. Porque a gente tira foto às vezes para postar lá no dia do aniversário, né? Aí a gente tira uma foto com o irmão assim, ele deixa guardado lá para no dia do aniversário a gente fazer uma homenagem para ele. Porque a gente tem familiaridade, a gente tem isso. Mas sabe a pessoa do mundo que eu tenho mais foco? É com quem eu tenho intimidade, minha esposa. A intimidade te faz ter de maneira mais profunda uma relação com o seu Jesus, aliás, com Jesus, da palavra. Aí a gente olha para isso daqui, esses caras olhavam, era um filho de José, ele estava ali. Sabe quem que a gente valoriza? A gente valoriza o músico, que tem 1 milhão de seguidores, e que canta a música lá, mas que é um adúltero, a gente não conhece. Mas porque ele está longe, a gente acha que ele é melhor do que o que está perto. Eu sempre falo pra galera, sabe qual que é a minha banda favorita? Minha banda favorita é a Talmud e minha banda favorita é a Dilson Ferro. Minha banda favorita é a Solar. Por quê? Porque eu conheço a galera. Sabe quem que é o pastor que ministra? Os pastores que ministram são pastores que eu conheço. Esses podem sentar na minha mesa e ministrar a minha vida. Agora sabe o que a gente faz? A grama do vizinho é sempre mais verde. O pastor que está longe é sempre melhor. Porque você está familiarizado. Ah, é o André. Ah, é o Lucas. Ah, é o Luciano. É alguém que vai pregar que é de lá mesmo. Se vier alguém de fora, a gente valoriza mais ainda. Se tiver um músico de fora, é melhor do que o que está aqui. Se tiver um outro lugar, um outro ambiente, é melhor do que isso. Eu não valorizo o que Deus me deu. Eu estou sempre de olho nas outras coisas. Você não valoriza o seu pastor, mas o que morreu familiar seu, não é o cara da TV que vai lá fazer o velório do seu pastor, do seu parente. Não é ele que passa a noite sendo e orando pela tua vida. Não é. Então valoriza quem te discipula, quem se prepara para pregar para você. Os caras estavam diante de Jesus e não valorizavam Jesus. Uma outra coisa, que é um outro ponto para a gente pensar. Cara, o que você recebe aqui é precioso, cara. É precioso. E quando eu falo precioso, não é porque eu estou me sentindo, não. Tem um monte de gente que prega muito melhor do que eu, não é isso. Mas se você sentar com qualquer uma das pessoas que estão há bastante tempo na igreja, o que vai fluir da veia dessa galera é evangelho. É evangelho que sai da veia da galera. A galera que ama Jesus, aquele que você menos espera, tem o evangelho correndo na veia, latente dentro de si. Vive pela graça de Deus, conhece o sacrifício de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Eu não sei de onde você veio, mas de onde eu vim, isso era raro. Aí Jesus se manifesta no meio a presença dele se manifesta porque o nosso coração está alinhado, pedindo o que é certo, está alinhado, falando com Cristo, sem interesse ele vem. Só que ele veio tantas vezes que a gente não está mais tão feliz assim. Ele veio tantas vezes, ele falou tantas vezes já arrepiou pelo meu braço, já foi por fase. Eu lembro, a primeira vez que eu estava na igreja, eu escutei assim na frente, e aí o cara falou alguma coisa que me arrepiou inteiro. Aí eu falei pro meu irmão mais velho, eu falei, nossa, tô todo arrepiado, né? Aí ele falou, passou um anjo aqui, arrepiou pelo meu braço mesmo. Aí, o pelinho do braço arrepiado, cara, pra mim era maravilhoso. Eu falava, o cara falou e arrepiou os pelos do meu braço, meu irmão. Lembra a primeira vez que o Senhor te pegou assim? Te pegou daqui, cara, na tua alma, pegou no teu coração. Maravilhoso, né? Por que ele não pega hoje em dia? Porque você se acostumou. O pior crente é o crente mais velho. Ele deveria ser o melhor, né? Mas por quê? Já vi tanta coisa, pastor. Eu já vi dente de ouro, já vi pó de ouro no céu, já vi gente levantando de cadeira de roda, cego, enxergando com olho de vidro, já vi, sei lá, mão atrofiada voltando ao normal. Agora, qualquer coisa depois disso não é nada.
sol nasceu, irmão. E Deus está falando alguma coisa. O sol nasceu e Deus está falando alguma coisa. A gente não está percebendo. A criança sorriu. Deus está falando alguma coisa. Você acordou e olhou para o lado e tem alguém falando te ama. E essa pessoa te conhece e te ama mesmo assim. Não, milagre. Deus está falando alguma coisa. A gente parou de perceber Deus. Jesus estava na frente deles e eles estavam falando: é o filho de Maria. É só mais um. Jesus está aqui, meus irmãos. Meu Deus. Ele é o Emmanuel, ele está presente aqui. Antes de eu pregar, eu estava aqui assim orando e o Senhor falou assim para mim: o Senhor sempre quer minha voz para pregar. Hoje ele pediu meu coração. Ele falou: hoje eu quero o coração do pregador. Hoje eu quero teu coração derramado aqui. E cara, eu me sinto todas as vezes assim, como no primeiro dia que eu conheci Jesus. Você lembra aquela inocência do primeiro dia? Aquele fervor do primeiro dia, da primeira live. Aquele fervor daquele primeiro dia que você orou e Deus respondeu. Naquele dia que você fechou os seus olhos e pela primeira vez o teu coração queimou por Jesus e você entendeu. Volta para lá. Volta lá para aquele dia. Vai a partir de lá de novo. Você não pode se perder no meio do caminho. Quanto mais tempo passar com Jesus, mais você vai amar Ele. Você não vai gerar com Jesus uma familiaridade para ficar chamando Ele de seu amiguinho, mas você vai ter intimidade com esse Jesus. Intimidade é o seguinte: eu tenho uma relação de que Jesus conhece o meu coração, de que eu conheço o coração de Jesus. A gente está junto. Isso impede a gente de comer esse pão. E por último, é porque esse pão é indigesto. Olha o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si, que os discípulos murmuravam isso, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Ah, Deus. Jesus é o cara. Ele estava pregando uma palavra que não dava para aguentar. Era indigesta demais. E eu quero te dizer que o Evangelho, ele é indigesto. Ele nos confronta. Não dá para ficar confortável diante dele. Quer que eu fale algumas coisas do Evangelho que são duras? Você veio até Cristo. Não foi Ele que te encontrou, porque você não tinha essa capacidade. É a primeira coisa. Eu entreguei minha vida para Jesus. Não, você não tinha vida. Efésios capítulo 1, 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Quando Cristo te encontrou, era um caixão e um defunto. E Ele deu vida antes de tudo a você. Glória a Deus. Você não entregou vida para Jesus. Você não tinha vida. Você tinha morte. Ele te deu vida. Glória. É isso. Duro essa palavra, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha após mim. Dura essa palavra. Sabe o que ele está falando? Negue-se a si mesmo. Ele está falando o seguinte: ah, Jesus ama todo mundo. Ele está falando: eu não amo todo mundo. Ou eu não amo todo mundo. Aliás, eu não amo ninguém. Sabe com o que Jesus ama? Ou sabe o que Deus ama? Deus ama o Cristo. E por isso o Cristo nos dá vida. E quando Jesus olha, quando Deus olha para você, Ele olha no prisma de Cristo. Ele olha para você e entre você e Deus tem um Cristo. Ele é o caminho. Então quando Ele olha para você, Ele enxerga a obra de Cristo na tua vida. E Ele ama isso. Mas você está pedindo para se negar. Porque Ele não te aceita. Ele não te quer do jeito que você é. Ele não te quer assim. Sabe o que ele fala? Você veio até mim? Não, eu venho até você, te encontrei. E eu exijo transformação nesse processo. Porque eu não te aceito assim. Eu não te quero assim. Pega a sua cruz.
negue-se a si mesmo e venha após mim. Todos, é para todo mundo. Eu não vou jogar açúcar nesse pão para te agradar. Esse pão é amargo mesmo. Todo mundo aqui precisa ser regado. Sabe o que a igreja fez? A igreja acha que um público só tem que negar a si mesmo. Esses aí precisam deixar de fazer o que eles fazem, tá? Mas eu quero te dizer que é todo ser humano. Deus rejeitou todo ser humano. Ele pediu para que todo mundo pegasse essa cruz e morresse. É indigesto isso, né? Quer uma outra coisa indigesta? Cristo morreu na cruz. E o principal motivo dele morrer na cruz não foi o amor dele por você. Foi o compromisso dele com Deus. Glória a Deus. Ele fala: Pai, glorifica-me. E quando ele está naquela cruz, ele fala: eu entrego a ti o meu espírito, Senhor. Ele foi para a cruz não por causa do tamanho do teu amor, mas porque sangue de bode e de touro não era o suficiente para perdoar o teu pecado. Tinha que ser o sangue do Filho de Deus, o unigênito de Deus. Isso é o Evangelho. O unigênito de Deus morreu em uma cruz para glorificar o Pai e por meio disso salvar a humanidade. Tem amor envolvido? Lógico que tem. Mas o amor de Jesus, em primeiro lugar, ele não. Gente, ele respeitava os mandamentos de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro? Você acha que ele te amava antes de Deus? Não. Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Então o primeiro motivo dele vir para a cruz, glorificar a Deus. Por quê? Por amor? Não, por causa do tamanho do nosso pecado. Em contrapartida, isso é maravilhoso. Porque nós somos lavados e remidos de grandes pecados que nós tínhamos cometido. E esse lavar, essa remissão nos permite chegar diante de um Deus que é santo. A gente pode conversar, sendo o mais simples de todos os homens, ou ser mais importante de toda a humanidade, de toda a criação, de todo o universo. A gente pode chegar no trono dele, para falar com ele, olhando nos olhos dele, porque o Cristo fez um caminho até o Santo dos Santos com seu sangue. Isso é maravilhoso. Quer uma outra coisa que é dura? Essa daqui pega bastante gente. Romanos, capítulo 5, versículo 14 ou 19. A palavra fala assim: Cristo os amou, Deus os amou, sobremaneira, dando o seu Filho na cruz, quando vocês ainda eram pecadores. Muito mais agora, Ele vos salva do dia de sua ira. Vamos lá, gente. Você é salvo do quê? Você é salvo de Satanás. Satanás é o diabo e eu preciso ser salvo dele. Eu sou salvo de mim mesmo. Eu sou o problema, ele vem e me salva de mim mesmo. É que a gente nunca se perguntou: Jesus veio nos salvar do quê? Vamos lá, gente. Vou explicar isso para vocês. O que aconteceu com Cristo na cruz se chama ira de Deus contra o pecado. Deus não varreu nenhum dos seus pecados para debaixo do tapete. Eles foram punidos, todos em Cristo. Cristo puniu, e por isso ele tem o poder de perdoar. Como que Cristo chegava numa meretriz e falava para ela: perdoados estão os seus pecados, vá e não peques mais? Como que ele podia falar: perdoados estão os seus pecados, se a lei condenava ela? Sabe o que Jesus estava falando? Ei, prostituta que está aqui na minha frente, eu vou pagar a penalidade pela sua prostituição. Você não deve mais nada para a sociedade, você não deve mais nada para o teu Deus. Aonde estão os que te acusavam? Não tem ninguém aqui, nem eu te acuso, porque eu absorvo essa ira. Cristo morreu nu numa cruz. A tampinha que você vê no filme é só para não aparecer as partes dele. Ele morreu nu numa cruz, sabe por quê? Sabe quem era crucificado nu? Era aqueles que tinham cometido pecados sexuais e que tinham matado essa pessoa. E Cristo foi nu para uma cruz. Ele tinha o pecado de ter tocado em alguém? Não. Sabe o que ele estava dizendo? Até esses têm perdão. Porque até esses
eu carreguei sobre mim, de alguns desses, Glória a Deus. os pecados deles em mim. Sabe, você que se prostituiu, que usou droga, que desrespeitou seu pai e sua mãe, você que foi desonesto e pediu perdão a Deus, sabe por que Ele te perdoou? Porque o Cristo morreu por isso. Ele foi lá na cruz e morreu por isso. Esse pecado foi levado em consideração diante de Deus. Ok, pastor, e o que isso significa? Significa que sobre a tua vida não tem mais nenhuma gota da santa ira de Deus. Não tem mais uma gota da ira de Deus. Obrigado. A ser derramada sobre a tua vida. Não tem. Porque foi derramado tudo sobre Cristo. Mas pastor, então, e as pessoas que não foram lavadas por esse sangue? Que não foram remidas por esse sangue? Gente, essas pessoas serão condenadas eternamente. Esse pão é amargo, né? Dizer que o teu familiar que morreu sem Cristo, se não aceitou nem no último momento lá, ele foi para o inferno. Ele está aguardando o julgamento e ele vai ser condenado, que é a palavra de Deus. Triste isso, né? É amargo, mas é a verdade. Jesus pregou uma palavra dura, o Evangelho é isso. O Evangelho confronta a gente. Chegaram uma vez diante de Cristo, procurando algumas coisas que ele poderia oferecer na sua jornada ministerial. E o Cristo disse: as aves têm seus ninhos, os lobos os seus covis, o Filho do Homem não tem nenhum travesseiro para colocar a cabeça. Dura essa mensagem. A mensagem da cruz, de cada discípulo morrendo. Nossa, que dura essa mensagem, pastor. É o Evangelho, né? Eu não vou jogar açúcar nesse pão, não. O verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês também querem ir embora? Jesus era um cara, já de perder ninguém. Ele acabou de pregar, foi uma multidão embora. O que a gente assimila, né? A gente assimila que se o povo aceitou, Deus aprovou. Se o povo rangeu os dentes e foi embora por causa do Evangelho, a gente ficou um pouco incomodado, porque a gente fala assim: caramba, será que Deus queria perder essa alma? Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo que Deus é soberano, existe um negócio chamado agência. A gente decide também algum ponto aí que é inexplicável, ninguém nunca vai explicar isso. Aí eu vejo aqui Jesus pregando com uma multidão e a galera indo embora inteira. O pregador ia ficar dolorido nisso, ia falar: meu Deus do céu, fui rejeitado. Aí Jesus chega nos 12 que ficou e fala: vocês também não vão embora, não? Para onde que vocês vão? Pode ir embora também se vocês quiserem. A mensagem não será negociada. Tem que comer do pão, tem que beber do sangue, e é isso, e não vai mudar isso. Evangelho ainda é renúncia, Evangelho ainda é se negar, Evangelho ainda é deixar o pecado para trás. Não dá para conviver Cristo e pecado no mesmo ambiente, não dá. Evangelho ainda é sede santos porque eu sou santo. Gente, essa palavra é forte. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Cristo precisa viver em você, porque eu sou santo e eu venho. E se eu venho e você não for santo, aí o pau vai quebrar. Aí o pau vai quebrar, porque o santo não profana tudo. Sobre a ira de Deus ainda. A ira de Deus será derramada ainda no retorno de Jesus sobre uma multidão de pessoas que não arrependeram dos seus pecados. Oh, o retorno de Jesus, Maranata! Maranata, Jesus! Vem, vem, vem! Você não se arrependeu do seu pecado e está orando isso? Você é louco! Leia Isaías 63. Ele pisando o mundo e a sua roupa salpicada de sangue, e perguntando a ele: o que é essas manchas vermelhas na sua roupa? E ele respondendo: essa mancha é o sangue daqueles que eu vinguei para o meu Pai.
Eu pisei como alguém que pisa no lagar. Ah, mas o meu Jesus não é esse não. O Jesus que eu conheço, mas esse é o Jesus da Bíblia, meu irmão. Jesus vai pisar a terra de novo e haverá um grande juízo sendo derramado sobre o mundo quando ele voltar. Uau, que maravilhoso! Para a gente é maravilhoso, mas vai ter gente que vai sofrer nas mãos do Deus justo, e vai ser justo isso. Dura essa palavra. Esse texto aqui, Jesus fala para os caras: é isso, e aí? Aí olha só o que Pedro responde, gente, verso 68. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, pega essa partezinha aqui. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Sabe o que Pedro fala? Jesus, a gente ouviu isso que é duro. É duro isso. Mas a nossa perspectiva não é daqui só. Ela vai para além daqui. Ele não fala para onde eu irei, né? Igual a música fala. Ele fala para quem eu irei. Jesus não é um lugar, é a pessoa. Não é um lugar, é a pessoa. Cristo, para quem que a gente vai? Para quem que a gente vai? Quem que a gente vai ouvir, Jesus? A gente vai ouvir aquele evangelho positivista, falando tudo vai dar certo, você é incrível, você é maravilhoso, Deus te comprou porque você é lindo. Aí falando isso, é engraçado essa mensagem. Sabe por quê? O adúltero ama ela. Sabe por que ele ama? Porque ele acabou de trair a esposa e está sentado no culto. E a última coisa que ele quer é arrepender. Aí alguém fala assim: estão te perseguindo, você é maravilhoso, você é lindo, Cristo morreu por você. Aí ele fala: é verdade, a família é uma desgraça, está atrás de mim, me perseguindo, só porque eu traí. Você pensa que é assim? Se eu tenho perdão, a igreja vira curva de rio. E quando eu falo lixo, não arrependido, permanece lixo. Agora lixo que se arrepende, vira filho. Glória a Deus. Filho de Deus. A gente que chegou na curva de rio e se arrependeu. Para quem que a gente vai, Senhor? Quem que a gente vai servir? Vai servir Buda? Buda está morto. Lá tem um monumento a Buda morto. Quem que a gente vai servir? Quem que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir os santos católicos? Não, todos eles morreram, não ressuscitaram ainda, estão aguardando. Quem que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir um pregador mentiroso que conta um monte de fábula, que são capazes de emocionar a gente, mas que são incapazes de nos salvar eternamente. Que vão fazer a gente chorar, mas não vai salvar a gente. A gente vai embora rumo ao inferno, a passar das lágrimas. Ou a gente vai ouvir: eu sou o pão da vida, quem come de mim não morre, mas vive eternamente. Senta nessa mesa, come desse pão, bebe desse sangue, porque aí você vai ser digno de mim. Vocês vão viver eternamente. A quem que a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fica de pé no nosso lugar. Para quem que a gente vai, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem que a gente vai? Quem que a gente vai ouvir? Quem que a gente vai ouvir, Senhor? A gente vai abrir a Bíblia. A gente vai em oração ouvir o Senhor. Ah, Deus, que todas as mentiras que foram contadas diversas vezes para a gente, sobre a Tua Palavra, sobre o Evangelho, sobre o precioso e glorioso Evangelho do Senhor, que fez com que a gente criasse um monte de Jesus na nossa cabeça. Que hoje o sol da justiça nasça, e com o nascimento desse sol, todos os ídolos do meu coração sejam desfeitos, despedaçados, para que eu possa enxergar o Cristo, o
Cristo da tua palavra. O Cristo que disse: eu sou o pão da vida. O Cristo que disse, como a sarça ardente: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim não morre, mas vive eternamente. Vamos, Senhor, que é a tua oração.